Quando Jesus começou a ensinar, muitos esperavam que ele fosse um líder político ou militar, alguém capaz de libertar o povo judeu da opressão romana. A ideia de um Messias guerreiro estava enraizada no imaginário coletivo da época. No entanto, Jesus surpreendeu a todos ao falar de algo completamente diferente. Um reino invisível, um reino que não se conquistava por meio de armas, nem de poder externo, mas que nascia dentro do coração humano. Essa revelação foi revolucionária. Em Lucas 17:21, encontramos uma de suas frases mais desconcertantes: "O reino de Deus está dentro de vós." Essa afirmação, embora curta, carrega um poder que, ao longo dos séculos, tentou ser diminuído ou reinterpretado. Afinal, se o reino de Deus não está em templos, em religiões ou em instituições, mas dentro de cada ser humano, que necessidade haveria de autoridades religiosas para intermediar a relação do indivíduo com o divino? A partir desse ponto, compreendemos por que muitos consideraram essa mensagem perigosa. O que Jesus estava dizendo não apenas libertava espiritualmente o indivíduo, mas também ameaçava diretamente as estruturas de poder. Durante séculos, religiões construíram sistemas baseados na ideia de que somente através delas se podia acessar a salvação. Mas a fala de Jesus colocava todo esse sistema em xeque. Imagine por um instante a força dessa revelação em uma sociedade altamente hierarquizada. Se cada pessoa carrega o reino dentro de si, o mais simples dos camponeses, a mulher marginalizada ou até mesmo o estrangeiro considerado impuro poderiam estar tão próximos de Deus quanto os sacerdotes do templo. Essa ideia quebrava muralhas sociais e espirituais. Jesus não estava apenas ensinando sobre uma experiência mística, mas apontando para uma verdade universal. A divindade habita em cada ser. Ele mostrava que a espiritualidade não depende de dogmas externos, mas de uma transformação interior. Por isso, muitas de suas parábolas falam de sementes que germinam, de tesouros escondidos e de pérolas preciosas. Todas essas imagens têm em comum a ideia de algo valioso que já está presente, mas precisa ser descoberto dentro de nós. O reino interior também pode ser entendido como um estado de consciência. Não se trata de um lugar físico, mas de uma percepção expandida, uma nova forma de olhar para a vida. Quando Jesus dizia: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça", ele não falava apenas da audição, mas de uma escuta mais profunda, da capacidade de perceber o espiritual naquilo que parece comum. Mas por que essa mensagem ficou oculta? Porque ela retira das mãos das instituições religiosas o poder de definir quem é salvo e quem não é. Se o reino está em você, não há como vender indulgências, impor rituais obrigatórios ou controlar as massas pelo medo do inferno. O controle se perde e a liberdade espiritual se expande. Essa é talvez a mais chocante de todas as revelações. Jesus não fundou uma religião. Ele trouxe um caminho de autodescoberta. O que chamamos de cristianismo hoje é, em grande parte, a interpretação e a institucionalização de sua mensagem, moldada por séculos de interesses políticos, culturais e teológicos. Mas o que ele disse em sua essência é simples e direto. Olhe para dentro, porque o que você busca já está em você. Outro ponto importante é que Jesus não falava desse reino como algo futuro, distante ou apenas após a morte. Ele dizia: "O reino de Deus já está entre vós." É uma realidade presente, que pode ser acessada agora através da consciência, do amor, da compaixão e da reconexão com a essência divina que habita em cada um. Essa mudança de foco, do futuro para o presente, do externo para o interno, é uma das maiores chaves espirituais que ficaram obscurecidas ao longo dos séculos. Esse ensinamento também se conecta com tradições espirituais de todo o mundo. Os mestres orientais falavam da iluminação como algo que já está dentro do ser humano, apenas encoberto pelas ilusões da mente. Os filósofos gregos buscavam a centelha divina presente na alma. E Jesus, com palavras simples e parábolas acessíveis, estava dizendo exatamente a mesma coisa. O sagrado não está fora, mas dentro de você. Quando olhamos para a história, percebemos que sempre que esse ensinamento do reino interior vinha à tona com força, surgia também uma tentativa de silenciá-lo. Movimentos gnósticos, místicos e espirituais que resgatavam essa ideia
foram perseguidos como hereges, justamente porque ameaçavam o monopólio das instituições sobre a experiência do divino. No fundo, a mensagem de Jesus sobre o reino interior continua tão revolucionária hoje quanto há 2000 anos. Vivemos em um mundo onde muitos ainda acreditam que precisam de algo externo para se conectar a Deus. Um ritual, uma autoridade, um templo, uma regra. Mas a revelação é simples. O templo é você. O altar é o seu coração. O reino está vivo dentro de você, esperando para ser despertado. E é exatamente por isso que esse ensinamento foi ocultado, porque ele devolve ao ser humano seu verdadeiro poder espiritual. Entre todos os personagens que acompanharam Jesus, nenhum foi tão cercado de mistério, controvérsia e distorções quanto Maria Madalena. Durante séculos, sua imagem foi moldada por interpretações que a reduziram a uma pecadora arrependida. Mas os textos antigos, sobretudo os evangelhos gnósticos e apócrifos, revelam um quadro muito diferente e, para muitos, chocante. Eles a descrevem como uma discípula privilegiada, a mais próxima de Jesus, aquela que compreendia seus ensinamentos em profundidade. O Evangelho de Maria, um manuscrito encontrado no século XIX, apresenta diálogos impressionantes entre ela e os outros discípulos. Nele, Jesus confia a Maria revelações espirituais secretas, mostrando que ela não era apenas uma seguidora, mas alguém que recebeu instruções diretas sobre os mistérios do reino. Em uma dessas passagens, quando ela compartilha essas revelações, Pedro e André a questionam, dizendo que não acreditavam que o mestre tivesse falado com uma mulher de forma tão íntima. A reação deles é um reflexo da mentalidade da época, uma sociedade patriarcal que não admitia que uma mulher pudesse ocupar um papel central na espiritualidade. Mas por que Maria Madalena se tornou tão especial? Porque Jesus rompeu com os padrões sociais. Ele não via gênero, status ou rótulos como barreiras para a verdade. Maria estava aberta, preparada para receber, e talvez por isso tenha compreendido melhor que muitos dos próprios apóstolos homens. O que ela simboliza, portanto, não é apenas uma personagem histórica, mas o princípio do feminino espiritual, o lado receptivo, intuitivo e sensível da experiência divina. Não é coincidência que Maria Madalena tenha sido a primeira testemunha da ressurreição. Nos 4 evangelhos canônicos, ela é descrita como a mulher que encontrou o sepulcro vazio e foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Essa posição não é um detalhe. Na lógica da tradição judaica e até romana, testemunhos femininos não tinham o mesmo peso legal que os masculinos, mas mesmo assim, os evangelhos mantiveram seu nome. Isso mostra o quão incontornável era sua importância. Com o tempo, no entanto, sua imagem foi transformada. No século VI, o Papa Gregório Magno associou Maria Madalena à figura da mulher adúltera que aparece em João 8, 1 e 11, embora o texto bíblico nunca diga que se trata dela. Essa interpretação se espalhou e consolidou a visão da pecadora perdoada, apagando sua autoridade espiritual. Foi um movimento estratégico, reduzir a mulher que poderia ter sido vista como líder da comunidade cristã primitiva a alguém que precisava ser salva e corrigida. Mas os manuscritos de Nag Hammadi, descobertos em 1945 no Egito, trouxeram à luz outro retrato. O Evangelho de Filipe, por exemplo, chama Maria Madalena de companheira de Jesus e diz que ele a amava de um modo especial, a ponto de beijá-la frequentemente. Muitos estudiosos interpretam essa linguagem como simbólica, representando a transmissão de conhecimento espiritual íntimo, enquanto outros levantam a hipótese de uma relação afetiva mais profunda entre eles. Independentemente da interpretação, o fato é que ela aparece como alguém com um papel único, central e insubstituível. A razão pela qual essa dimensão foi abafada é clara. Reconhecer Maria Madalena como portadora de ensinamentos secretos significaria aceitar que a tradição cristã deveria ter dado um espaço muito maior às mulheres. Significaria também que a mensagem de Jesus não era sobre hierarquias rígidas, mas sobre uma comunhão de iguais, onde homens e mulheres poderiam ser canais da sabedoria divina. Essa ideia, no entanto, era perigosa para uma igreja que se estruturava em bases patriarcais. A ocultação da verdadeira Maria Madalena
Não foi apenas sobre gênero, foi também sobre poder. Se ela de fato era a discípula mais próxima, a intérprete mais fiel dos ensinamentos de Jesus, então sua palavra deveria ter o mesmo peso, ou até mais, do que a de Pedro ou João. Isso mudaria completamente a história do cristianismo. Não é à toa que, em muitos textos, Pedro aparece em conflito com ela. Esse embate representa, de certa forma, a luta entre dois modelos de espiritualidade. Um interno, intuitivo e libertador, simbolizado por Maria, e outro externo, hierárquico e institucional, representado por Pedro. Essa tensão explica por que os evangelhos gnósticos foram considerados heréticos e suprimidos por séculos. Eles apresentavam uma visão de Jesus que não dependia de templos, rituais e autoridades, mas da experiência direta da verdade interior. Maria Madalena, como discípula íntima, encarnava essa experiência. Hoje, com a redescoberta desses textos, começa a emergir uma nova visão. Muitos pesquisadores e buscadores espirituais enxergam em Maria Madalena não apenas uma discípula, mas a guardadora dos ensinamentos mais profundos de Jesus. Ela representa a chave perdida, o elo que nos conecta ao lado oculto da mensagem do Cristo. E aqui está a revelação mais chocante. Talvez Jesus tenha confiado a Maria Madalena os mistérios mais elevados, justamente porque ela simbolizava o coração receptivo da humanidade. Se Pedro era a pedra sobre a qual se construiria a igreja visível, Maria era a chama oculta, aguardiando o reino invisível. No fim, a história de Maria Madalena nos mostra que a verdade espiritual não pode ser apagada para sempre. Mesmo após séculos de distorções, sua figura ressurge hoje como um convite para reconsiderarmos a mensagem de Jesus em sua plenitude. Uma mensagem que inclui, liberta e desperta. Entre todas as ideias ocultadas dos ensinamentos de Jesus, talvez nenhuma seja tão polêmica e ao mesmo tempo fascinante quanto a questão da reencarnação. Para muitos cristãos modernos, a reencarnação parece algo distante, associado a tradições orientais como o hinduísmo ou o budismo. Mas o que poucos sabem é que nos primeiros séculos do cristianismo, essa ideia circulava de forma muito mais próxima do que se imagina. Há indícios nos evangelhos e em escritos dos pais da igreja que sugerem que o conceito de nascer novamente fazia parte das reflexões espirituais dos primeiros cristãos. Um exemplo está no diálogo entre Jesus e Nicodemos, registrado no Evangelho de João. Quando Nicodemos pergunta como alguém pode nascer de novo sendo já velho, Jesus responde: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A interpretação tradicional transformou essa frase em uma metáfora para o batismo ou para uma experiência espiritual de conversão. Mas será que Jesus estava falando apenas disso? Muitos estudiosos e correntes gnósticas acreditam que ele se referia a algo mais profundo, o processo da alma que retorna à vida em diferentes corpos até alcançar a plenitude espiritual. Curiosamente, em Mateus 11:14, Jesus se refere a João Batista como sendo o Elias que havia de vir. Essa declaração ecoa a crença judaica de que Elias deveria voltar antes do Messias. Ora, como João poderia ser Elias, senão pela ideia de que uma alma pode renascer em outro corpo? Para os gnósticos e místicos cristãos primitivos, essa passagem era uma pista clara de que Jesus confirmava a realidade da reencarnação. Mas o que aconteceu para que essa visão fosse apagada? A resposta está nos concílios da Igreja. No século VI, no Segundo Concílio de Constantinopla, muitos textos e doutrinas que falavam de múltiplas existências foram declarados heréticos. Um dos principais alvos dessa repressão foi Orígenes, um dos maiores teólogos cristãos dos primeiros séculos. Ele defendia que a alma existia antes do nascimento e retornava em diferentes corpos até sua purificação. Para Orígenes, a vida era uma escola da alma, e não apenas uma única prova final. Essa visão, no entanto, colocava em risco o sistema de controle que a Igreja estava construindo. Se a alma tivesse várias oportunidades, se a vida fosse um ciclo contínuo de aprendizado, então o medo do inferno eterno perdia força como ferramenta de dominação. Era muito mais conveniente para as autoridades religiosas manter a ideia de uma única vida, seguida de julgamento final e destino fixo. Assim, o ser humano ficava preso ao medo,
e, consequentemente, mais fácil de ser controlado. Mas se voltarmos aos ensinamentos de Jesus, veremos que sua mensagem não combinava com esse controle. Ele falava de um Deus de amor, não de punição eterna. Ele ensinava sobre crescimento, transformação e nascimento espiritual. A reencarnação se encaixa perfeitamente nesse quadro. A ideia de que a alma progride, que tem tempo para aprender, errar e se redimir em novas experiências. Além disso, a noção de alma eterna está presente em muitas das palavras de Jesus. Ele dizia: "Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma." Aqui, ele deixa claro que a essência do ser humano é imortal. Se a alma não morre, se é eterna, então por que não poderia habitar diferentes corpos em diferentes momentos da história? É interessante notar também que a reencarnação não era estranha ao mundo judaico. Alguns grupos, como os essênios, tinham crenças muito próximas dessa ideia. E sabemos que Jesus conviveu com diversas correntes religiosas da sua época. Então seria impossível que ele estivesse transmitindo uma visão mais ampla da vida e da alma, que depois foi moldada conforme os interesses de quem registrava e canonizava os textos. Outro ponto revelador é que em diversas tradições espirituais antigas, o objetivo da reencarnação não era castigar, mas educar. A alma volta para aprender o que não aprendeu antes, para desenvolver o amor, a compaixão, a sabedoria. Se aplicarmos esse entendimento às palavras de Jesus, faz todo o sentido. Ele não pregava um Deus vingativo, mas um pai que educa e conduz seus filhos à perfeição. Imagine, então, o impacto dessa revelação se tivesse sido mantida. Em vez de séculos de medo, culpa e submissão, a humanidade poderia ter vivido o cristianismo como um caminho de evolução contínua da alma. Cada vida seria uma oportunidade de se aproximar mais da luz. Cada experiência, um degrau rumo ao reino interior que ele tanto enfatizou. Mas mesmo que essa doutrina tenha sido silenciada oficialmente, ela nunca desapareceu por completo. Ao longo da história, correntes esotéricas, místicas e gnósticas mantiveram viva a chama da reencarnação. Hoje, com a redescoberta de textos apócrifos e gnósticos, essa ideia volta a ganhar força, mostrando que talvez o cristianismo tenha sido muito mais profundo e abrangente do que aquilo que chegou até nós de forma oficial. E aqui está a revelação chocante. Jesus pode ter falado de um processo universal da alma, de um ciclo de aprendizado e purificação que vai além de uma única vida. Essa perspectiva muda tudo, transforma o medo em esperança, a punição em aprendizado e a morte em apenas mais uma passagem na longa jornada da alma eterna. Quando pensamos em ressurreição, a imagem mais comum que nos vem à mente é a de Jesus voltando fisicamente da morte, caminhando de novo entre os discípulos e provando assim que era o Filho de Deus. Essa leitura, ensinada pelas igrejas ao longo dos séculos, tornou-se central para a fé cristã. Mas e se a ressurreição tivesse um significado muito mais profundo do que um simples retorno biológico à vida? E se o que Jesus demonstrou fosse um mistério espiritual conhecido por antigas tradições, a ativação do corpo de luz? A ideia do corpo de luz não é exclusiva do cristianismo. Ela aparece em diferentes culturas com nomes variados. Os egípcios falavam do Ka e do Ba, princípios espirituais que sobreviviam à morte. Os tibetanos descreviam o corpo arco-íris, que se manifesta quando o praticante alcança a iluminação plena. E os alquimistas da Idade Média chamavam de corpo glorioso ou corpo de ouro, o estado supremo do ser humano que transcendeu a matéria. Em todos esses sistemas, o ensinamento é o mesmo. O ser humano não é apenas carne, mas energia, luz condensada, e pode despertar essa dimensão sagrada. Jesus, em sua ressurreição, pode ter revelado exatamente isso. Nos relatos evangélicos, após deixar o túmulo, ele não se apresenta da mesma forma que antes. Muitas vezes os discípulos não o reconhecem de imediato. Maria Madalena o confunde com um jardineiro. Os discípulos de Emaús caminham longamente ao seu lado, sem perceber quem ele é, até que seus olhos se abrem. Quando aparece no cenáculo, ele atravessa paredes e portas fechadas. Em outros momentos, partilha comida como se fosse físico, mas desaparece em seguida. Tudo isso sugere que não se trata de um corpo comum, mas de um corpo transformado, um corpo espiritual luminoso. Essa ideia encontra eco nas palavras do apóstolo Paulo. Em sua primeira carta aos Coríntios, 15:44,
Ele fala de um corpo espiritual diferente do corpo natural. Ele afirma: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Ou seja, a ressurreição não seria apenas a revivificação de ossos e carne, mas a transfiguração em uma forma mais elevada de existência. Esse corpo espiritual, ou corpo de luz, representa a união da matéria com o espírito. É o ser humano plenamente desperto, que reconhece sua natureza divina e se torna, de fato, um filho da luz. Para muitos místicos, Jesus não veio apenas mostrar um milagre, mas abrir o caminho para que todos pudessem trilhar o mesmo processo. Ele dizia: quem crê em mim fará também as obras que eu faço e outras ainda maiores. Essa frase, tão pouco explorada, sugere que o que ele viveu não era exclusivo, mas um convite universal. No entanto, essa visão de ressurreição como corpo de luz foi em grande parte abafada, porque ela mudaria completamente a estrutura da fé. Se a ressurreição é uma possibilidade interior, acessível a todos os que buscam a transformação espiritual, então não se trata de venerar um acontecimento distante no tempo, mas de praticar um caminho presente. Isso descentraliza o poder das instituições religiosas, que preferem manter a ressurreição como um evento único, reservado apenas a Jesus, e não como uma promessa da evolução humana. O corpo de luz é ativado, segundo as tradições místicas, através da purificação da mente, do coração e das energias. É um processo de integração, em que o ser humano transcende o ego, dissolve seus apegos e desperta a centelha divina. Não é à toa que Jesus falava de nascer de novo, de ser como crianças, de ter um coração puro. Essas não eram apenas metáforas morais, mas instruções espirituais para alcançar estados de consciência que permitem a transformação do corpo e da alma. Esse entendimento também explica por que os evangelhos descrevem a ressurreição com tanto simbolismo de luz. No Monte da Transfiguração, por exemplo, Jesus é descrito com roupas resplandecentes, mais brancas do que qualquer lavadeira poderia alvejar, e seu rosto brilhava como o sol. Esse episódio pode ser visto como uma antecipação da ressurreição, a manifestação visível do corpo de luz. Outro detalhe importante: os gnósticos viam a ressurreição não como algo físico, mas como o despertar do espírito enquanto ainda estamos vivos. Para eles, ressuscitar era sair da morte da ignorância e da escravidão da matéria, despertando para a consciência plena da eternidade. Nesse sentido, Jesus teria demonstrado o ápice desse processo: vencer não apenas a morte física, mas as ilusões do mundo material, revelando a verdadeira natureza da alma. Se aceitarmos essa perspectiva, a ressurreição deixa de ser apenas um dogma histórico e se torna um caminho iniciático. O Cristo não é apenas aquele que ressuscitou, mas aquele que nos ensina a ressuscitar, não uma vez, mas a cada instante em que despertamos da escuridão interior para a luz da consciência. Essa revelação é transformadora. Significa que a ressurreição não é algo para esperar no fim dos tempos, mas uma experiência disponível agora, no presente, dentro de cada um. É a possibilidade de transcender os limites do corpo físico e reconhecer que somos, em essência, seres de luz. E talvez seja por isso que essa verdade ficou oculta, porque, se entendida em sua plenitude, ela liberta o ser humano da dependência de rituais externos, devolvendo a cada indivíduo a responsabilidade e o poder de despertar sua própria divindade. Quando pensamos em salvação dentro do cristianismo tradicional, a ideia mais difundida é a de um caminho estreito, rigidamente condicionado pela aceitação de dogmas, pela submissão à autoridade da Igreja e pela crença inquestionável na morte expiatória de Jesus. Essa noção foi construída ao longo de séculos de interpretações teológicas e decisões conciliares que moldaram a fé ocidental. Contudo, ao mergulharmos nos evangelhos canônicos e ainda mais profundamente nos textos apócrifos e gnósticos, descobrimos que a visão original de Jesus sobre salvação é muito mais ampla, libertadora e profundamente ligada à experiência interior. Nos evangelhos oficiais, há momentos em que Jesus parece colocar a salvação não em dogmas, mas em atos de amor e em estados de consciência. Quando ele diz, por exemplo, que o reino de Deus está dentro de vós, ele desloca a salvação de um futuro distante e incerto,
ligado ao julgamento final, para uma experiência imediata, acessível a todos, independentemente de rituais ou instituições. A salvação, nesse sentido, não seria um bilhete para o céu, mas uma transformação interior, um despertar espiritual que começa aqui e agora. Essa ideia, porém, não interessava à estrutura de poder que começava a se consolidar nos primeiros séculos da Igreja. Uma salvação ligada ao interior do ser humano enfraquecia a necessidade de intermediários, templos e autoridades religiosas. Era mais conveniente transformar a mensagem de Jesus em um sistema de dependência. O fiel deveria obedecer, participar dos rituais e, sobretudo, submeter-se às regras impostas pela hierarquia eclesiástica para ter a garantia de vida eterna. Assim, a mensagem de liberdade espiritual foi sendo substituída por uma doutrina de controle. Nos textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé ou o Evangelho de Maria Madalena, essa concepção libertadora aparece de forma ainda mais clara. Jesus não fala de uma salvação conquistada por sacrifício ritual ou crença cega, mas por meio do conhecimento, gnosis, isto é, o reconhecimento da centelha divina que habita em cada pessoa. A gnosis não é simples informação intelectual, mas uma iluminação interior que permite ao ser humano perceber sua verdadeira natureza e, assim, libertar-se da ignorância e da escravidão às ilusões do mundo. É interessante observar que até mesmo em passagens dos evangelhos aceitos pela Igreja, encontramos resquícios dessa perspectiva. Quando Jesus cura, perdoa ou acolhe marginalizados, ele não lhes impõe condições doutrinárias. Ao contrário, sua atitude demonstra que a salvação está profundamente ligada ao amor incondicional e ao reconhecimento da dignidade humana. A fé, nesse caso, não é adesão a um credo rígido, mas confiança na força transformadora do Espírito presente em cada ser. Essa reinterpretação também modifica a forma como entendemos a cruz. Em vez de ser apenas um instrumento de expiação de pecados, como mais tarde foi definido pela teologia oficial, a crucificação pode ser vista como o símbolo da vitória do Espírito sobre a matéria, da fidelidade inquebrantável de Jesus ao caminho da verdade e do amor. A salvação então não vem de fora, mas do despertar interior inspirado pelo exemplo de sua vida. Quando olhamos por esse prisma, percebemos que a salvação não é uma promessa de recompensa futura, mas um estado de consciência que se manifesta no presente. Ela nos convida a viver em harmonia com o divino dentro de nós, a transcender as barreiras impostas por medos, culpas e sistemas de opressão. É a libertação de uma prisão invisível, construída não apenas por erros individuais, mas também por estruturas sociais e religiosas que tentam limitar o espírito humano. E por que essa mensagem teria sido ocultada? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, perturbadora. Porque uma humanidade desperta e consciente de sua própria divindade não seria facilmente manipulada. Ao longo dos séculos, manter as massas na ignorância de sua verdadeira essência foi uma estratégia eficaz para preservar o poder da Igreja e dos impérios que a apoiavam. Uma fé que depende de intermediários é sempre mais fácil de controlar do que uma espiritualidade que reconhece o divino em cada ser. Ao resgatar essa visão esquecida, somos chamados a revisitar a própria noção de fé, não como obediência cega, mas como confiança em um processo de autodescoberta, não como aceitação de dogmas, mas como abertura ao mistério que habita dentro e fora de nós. A salvação, nas palavras originais de Jesus, não parece ser algo que alguém pode nos dar ou tirar, mas sim um estado de reconciliação com a verdade eterna que já está presente em nosso coração. Assim, reinterpretar a salvação à luz dos ensinamentos ocultos de Jesus não é apenas uma questão de erudição histórica, mas um convite prático e transformador. Significa libertar-se do medo do castigo divino e despertar para a certeza de que o divino já habita em nós. É compreender que a eternidade começa agora e que cada ato de amor, de compaixão e de consciência é um passo nesse caminho. Ao longo dos séculos, a imagem do reino de Deus foi sendo reinterpretada de muitas maneiras. Para a maioria das tradições cristãs, ele é descrito como um lugar distante, um paraíso celestial para onde os justos irão após a morte.
Essa visão, alimentada por sermões e iconografias, tornou-se a mais aceita. Porém, quando revisitamos as palavras de Jesus, especialmente à luz dos evangelhos gnósticos e de passagens pouco exploradas dos textos canônicos, descobrimos que o reino ao qual ele se referia não era tanto um lugar físico ou um futuro distante, mas uma realidade presente, íntima, acessível aqui e agora. Quando questionado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu de forma enigmática: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. Essa declaração, talvez uma das mais revolucionárias de sua mensagem, foi gradualmente ofuscada pela ênfase em interpretações apocalípticas. Para a tradição gnóstica, esse ensinamento era central. O reino não é um território celeste delimitado por muros de ouro ou ruas de cristal, mas a experiência da presença divina no interior do ser humano. É um estado de consciência no qual o ego, o medo e a ilusão se dissolvem, dando lugar à percepção da unidade com o todo. Essa visão desloca completamente a ideia de salvação futura e sugere que cada pessoa tem o potencial de acessar o divino de maneira direta, sem intermediários. O Evangelho de Tomé reforça essa perspectiva em diversos logia, dizeres atribuídos a Jesus. Num deles, o Mestre afirma: se vos disserem está no céu, os pássaros vos precederão. Se vos disserem está no mar, os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Aqui, a mensagem é clara. O reino não pode ser encontrado em lugares externos, mas no despertar da consciência, que nos permite perceber a realidade espiritual que permeia todas as coisas. Essa concepção, entretanto, era extremamente perigosa para as instituições que começavam a se organizar em torno da fé cristã. Se o reino de Deus não depende de templos, sacerdotes ou sacramentos, qual seria a função da Igreja como mediadora da salvação? Ao enfatizar a transcendência interior e a conexão direta com o divino, Jesus estava oferecendo às pessoas uma liberdade espiritual que, para os sistemas de poder, era uma ameaça. Não é difícil entender por que essa dimensão de sua mensagem foi sendo abafada ao longo dos séculos. Mesmo assim, fragmentos dessa verdade resistiram. Nos evangelhos canônicos, Jesus compara o reino a algo pequeno, quase invisível, mas de poder transformador. Uma semente de mostarda, um fermento escondido na massa, um tesouro oculto em um campo. Essas metáforas revelam que o reino não se manifesta de maneira grandiosa ou espetacular, mas de forma sutil, silenciosa, interior. É algo que começa dentro de cada indivíduo e a partir daí transforma o mundo ao redor. O que se perdeu com a ocultação desse ensinamento foi a noção de que o reino é uma experiência de despertar, não um prêmio futuro. Ele não depende de circunstâncias externas, nem de autoridade religiosa. É uma realidade presente, mas velada pela ignorância e pelo apego às ilusões materiais. O papel do buscador espiritual é justamente dissolver esses véus, reconhecer a centelha divina dentro de si e viver a partir dessa consciência expandida. Essa redescoberta também nos leva a uma reflexão profunda sobre o que significa entrar no reino. Não é atravessar um portão após a morte, mas atravessar os portais da própria mente e do próprio coração ainda em vida. É abandonar velhas crenças limitantes, soltar a necessidade de controle e viver em sintonia com a verdade do Espírito. Por isso Jesus dizia: quem não se tornar como uma criança, não entrará no reino de Deus. A simplicidade, a pureza e a abertura da consciência infantil são a chave para essa realidade interior. Ao reinterpretar o reino como um estado de consciência, também passamos a entender melhor por que tantos dos ensinamentos de Jesus tinham caráter paradoxal. Os últimos serão os primeiros. Os mansos herdarão a terra. Os pobres em espírito são bem-aventurados. Ele estava descrevendo não uma hierarquia externa, mas uma inversão interior, onde os valores do ego cedem lugar à sabedoria do espírito. O reino de Deus, portanto, não é algo que esperamos alcançar, mas algo que precisamos despertar. Ele já está aqui, pulsando em cada respiração, em cada encontro verdadeiro, em cada gesto de amor. O que falta é a visão para reconhecê-lo. Talvez por isso
Em tantos momentos, Jesus repetia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino não é revelado por palavras, mas pela transformação da consciência. E é justamente essa revelação que foi ocultada por séculos. Um reino acessível a todos, sem necessidade de intermediários, ameaçava estruturas de poder, dogmas e instituições. Mas, para quem busca com sinceridade, essa verdade permanece intacta, aguardando apenas ser redescoberta no silêncio interior.